Bom, graças e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Pastor Rafael Rocha. Nesse vídeo de hoje, na live de hoje, estaremos fazendo aqui no nosso canal, é um canal profundamente acadêmico, tá? Talvez não seja um canal grande dentro do ponto de vista da perspectiva dos inscritos, mas é um canal que é grandíssimo dentro da perspectiva de conteúdo, tá? Eu tenho quase 200 vídeos publicados aqui, e se você analisar vídeo por vídeo, você irá ver a alta qualidade de informação, de conteúdo, de academicismo em nosso canal. E a gente tem trazido aí professores, expoentes, luminares da linguística, do hebraico, do grego, da teologia, de todas as partes do mundo, como esteve praticamente da Oceania, próximo lá, praticamente na Austrália, né, o professor Sérgio Monteiro, deu um show de academicismo, outros professores dos Estados Unidos, professores de todas as partes do país, e hoje não será diferente. Estarei aqui apresentando dois grandes hebraístas, professor Samuel Monteiro e o professor Fábio Sabino, que estarão debatendo hoje sobre Isaías, capítulo 7, versículo 14, se de fato trata-se de virgem nesse texto. E o debate que ambos irão fazer será um debate de mais alto academicismo, respeitando todas as normas cultas da academia, e, obviamente, estarão aí com uma vasta fonte bibliográfica, um poder polido de argumentação. Quero dizer que eles manterão um estado de equilíbrio emocional, psicológico, não haverá um debate dentro de uma perspectiva de ad hominem, ataque pessoal, será um debate no nível 10 de 10. É aquele eu discordo com elegância, beleza? Então, nesse momento, vou estar colocando agora os nossos amigos em sala, para que a gente possa, de fato, apresentá-los. Está aqui os professores que já estão entrando em sala. Estarei aqui, colocando aqui o professor Samuel Monteiro para fazer já a sua apresentação. Apresente-se aos nossos internautas, ao nosso público que está assistindo, sua formação, a cidade que você mora, o campo de atuação que você tem como professor. Apresente-se, professor Samuel Monteiro. Oi, pessoal, boa noite, né? Para quem não me conhece aí, eu sou Samuel Monteiro, né? O pessoal me conhece aí mais como Hebraico Pro, né? Que, na verdade, é o nome do canal, né? Meio que acabou pegando aí como um nome, né? Mas, igual, né, já me apresentei já na outra live lá, né? Mas eu me converti, né, em 1998, né? Eu tinha 18 anos, né? Foi a partir daí que eu comecei a estudar a Bíblia mais a sério, né? Apesar que eu já li a Bíblia desde os 14 anos, né? Por causa disso mesmo que eu me converti, né? Nesses 4 anos lendo a Bíblia aí, eu acabei decidindo sair da Igreja Católica, né? E com 21 anos eu já comecei já a estudar, né, as Bíblias originais, né? As línguas originais da Bíblia, né? Hebraico, aramaico e grego, né? Mas eu acabei me dedicando mais aí nesses anos ao hebraico, né? Então eu não digo que eu digo que eu tenho mais de 20 anos de hebraico, mas eu não digo que eu tenho mais de 20 anos de grego, né? Nem de aramaico, né? Mas sei hebraico, sei aramaico, né? Se precisar fazer uma exegese, estamos aí, né? Eu era professor de inglês também, né? E hoje em dia dou aula de hebraico também, né? O pessoal que quiser fazer aí comigo. E hoje eu vou mostrar que alma, né? Essa palavra aí, alma, ela pode significar, né? Tanto virgem, né? Quanto mulher jovem, né? E paternós, né? Como Mateus traduz, né? É a melhor opção de tradução para essa palavra aí. Beleza. Agora, vamos apresentar aqui o professor Fábio Sabino. Fique à vontade, apresente-se, pode falar ao público, aos nossos inscritos, o que é que você vai defender nessa noite, o caminho que você vai trilhar, fique à vontade.
Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, uma excelente noite para todos vocês, ao Samuel, ao professor por ter feito o convite, o Samuel ter atendido ao pedido também, e a todos os demais. Bom, gente, eu vou trabalhar dentro de uma metodologia que é minha especialização, que é exegese, sou escritor na área, sou estudante da área, produzo conteúdo nessa área também. E dentro da crítica textual, eu vou trabalhar com a evidência interna e com a evidência externa. Eu vou colocar aqui dentro de uma probabilidade que o vocábulo, caso adequado, esteja alma ou alma no texto, vou colocar a condição que alma não traz a conotação específica de virgem, tá? Um vocábulo específico para a virgem, específico petulá, em hebraico. Tá? Então, a minha defesa será essa que em Isaías 7, 14, alma não significa virgem, e sim jovem. Caso quisesse falar de virgem, o vocábulo preciso em hebraico seria betulá. Com certeza eu vou trabalhar também com o vocábulo que está inserido pela Septuaginta lá em Isaías, que é paternos. Paternos, sim, significa virgem. Só que existe um probleminha em algumas exceções. Como Áquila, Símaco e Teodócio colocaram neanes. Por que não poderia ser? Já que outros concordaram com isso. Então, todo o meu trabalho será construído em cima dessa questão. E já vou pedir a gentileza, professor Rafael, quando eu estiver falando, fechar o microfone, só para não atrapalhar a minha fala, tá bom? Muito obrigado. Bom, beleza, pessoal, estão aí os dois, e eu gostaria que, na verdade, todos pudessem já poder discorrer sobre o assunto. Estarei apresentando aí o professor Samuel Monteiro, que estará iniciando essa questão. Estou cronometrando aqui, tá, pessoal? E no modelo de cronômetro, são 5 minutos para cada um. Obviamente, são 5 minutos, digamos assim, 5 minutos para o professor Samuel Monteiro desenvolver aí, ou 5 ou 10 minutos aí, mas eu vou voltar para 5 minutos, só para a gente ter o controle. E, obviamente, darei 5 minutos de resposta para o professor Fábio Sabino. Se ele achar necessidade de estender um pouco mais entre 10 minutos, obviamente ele desenvolverá entre 10 minutos, e eu estarei também passando 10 minutos para o Samuel Monteiro, né, para que, de fato, todos possam ter o tempo exato, cronometrado, numa forma presidencial de debate, tá, pessoal? Eu queria pedir para todos vocês que estão aí, inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para receber notificações de possíveis e eventuais vídeos novos, outras lives, outros debates que a gente irá fazer no nosso canal. Deixe seu comentário e, pelo amor de Deus, faça comentário digno. Não está pensando que eu vou escolher os melhores comentários aqui no chat para poder colocar. Após o término do debate, os internautas podem estar repletos de dúvidas, e aí eu estarei passando para os professores fazer as respostas do chat, mas só no final do debate. Enquanto isso, não estarei colocando comentário nenhum em tela, e eles terão tempo para discorrer entre si. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, colocando aqui o professor Samuel Monteiro, que vai expor por que ele acredita que Isaías 7,14 realmente se trata de virgem. 5 minutos. Fique à vontade. Não entendi, pastor. Que você quer que... Não entendi. Que você exponha, né? Que você exponha o que você vai defender agora. Chegou o momento. Tá. Bom, você que já tinha feito isso. Bom, eu vou mostrar que a palavra alma, né, ela pode significar assim, né? Tanto moça jovem quanto virgem, né? E ela é a melhor tradução, né, que Mateus poderia ter escolhido, né, para a palavra partenos. Quantos minutos eu tenho? Quantos minutos eu tenho, pastor? Você tem 4 minutos. 4 minutos? Ah, tá. Então era 5, né? A palavra partenos, né? Se você pegar, por exemplo, por que Mateus escolheu essa palavra, né? Se você pegar, por exemplo, lá em Gênesis 24:43, na Septuaginta, né?
você vai ver lá a palavra alma sendo traduzida como partenos, né? As palavras, né, elas têm, né, um campo semântico, né? E muitas vezes esse campo semântico ele não bate de idioma para idioma, né? Então, por exemplo, se você pegar a palavra manga, né, na língua portuguesa, né, ela tem um campo semântico mais amplo, né, do que a palavra manga no inglês, né? Por exemplo, a palavra manga em português pode tanto significar uma fruta, né, quanto uma manga, né, de camisa, né, de camiseta, né? Então, por exemplo, se eu falar, né, o garoto comeu uma fruta, né, eu não posso traduzir para inglês como the boy ate a sleeve, né? Porque sleeve, na língua inglesa, né, ele significa só a manga da camisa e não a fruta, né? Então, eu não posso utilizar essa palavra para isso, né? No caso da palavra alma, né, e partenos, essa palavra é a melhor palavra porque o campo semântico é o mesmo. Ou seja, o que significa alma? Significa moça virgem. Tá? Se você pegar o partenos, né, significa... Peraí, meio que me perdi. O que significa alma? Alma significa moça nova, tá? Alma significa moça nova, né? E partenos também significa moça nova, tá? Alma significa virgem, né? E o partenos também significa virgem, né? Então, o campo semântico, né, ele é praticamente igual, né, ou muito parecido, tá? Então, é exatamente por isso, né, que, né, se a carta lá de Aristeias, né, porque ela é muito cheia de fábula, né, mas se o fato lá de que foram 72 mesmo sábios judeus que traduziram, né, eles escolheram a palavra partenos, né, lá em Gênesis 24:43 para traduzir alma, porque era a melhor palavra, né? E também Mateus, quando ele vai traduzir, inclusive, né, todo mundo sabe, né, o Evangelho de Mateus ele foi escrito para judeus, né? Então ele também traduz, né, alma como partenos, porque era a palavra que esses judeus estavam acostumados a ler na versão grega da Torá. Sim. Tem mais tempo aí, né? Tem. Tem? Quanto tempo tem? É 1 minuto. 1 minuto? 5 minutos é coisa pra caramba, né? E isso aí também a gente pode ver, né, em várias outras passagens, né? Não existe alma escrito na Bíblia, né, onde essa palavra se refira à mulher casada. Tá? Não tem nenhuma passagem que se refira a isso, né? Então, todo o contexto, tá, da Bíblia inteira, né, mostra, sim, que alma pode significar virgem, né? E também os próprios dicionários, né? Beleza. Encerrou aqui o tempo do Samuel Monteiro. Eu só quero deixar bem claro aqui o seguinte, pessoal. Não se preocupe com o tempo. Só se preocupe quando eu dizer encerrou. Encerrou. Porque que aí vocês ficam preocupados em desenvolver o argumento, desenvolver a ideia e com o tempo ao mesmo tempo. Cadê? Está no tempo? Não tem tempo e tal. Não se preocupe com isso. Desenvolvam a argumentação e vamos desenvolver. Agora, vou passar aqui para o professor Fábio Sabino. Vamos lá, pessoal. Fique à vontade. Tempo na tela. Ok. Obrigado, professor. Dentro da minha didática, que eu precisarei, eu vou precisar fazer algumas perguntas para o Samuel e espero que ele seja resumido para não perder os minutos da minha fala. Samuel, na live anterior... professor, só não corta a minha fala, senão vai me atrapalhar. Agora é a minha fala, tá? Senão até o senhor vai me atrapalhar.
Então, Samuel, na live anterior, você falou que Rivka Berizin, ela diz no seu dicionário, por ser judia, que Alma significa 3 questões e você colocou até com uma probabilidade de virgem. Você pode mostrar para nós qual o vocábulo específico que Rivka Berizin coloca? Ela coloca Alma como virgem, que você está afirmando aí que Alma significa virgem, ou Betulá? Você pode mostrar para nós a página, por favor? Posso responder? Sim, é para você responder. Quer que eu mostre na tela? Melhor. Tá bom. Se você quiser, eu compartilho aqui. Não, peraí. Tá compartilhado aí? Vocês estão vendo? Professor Rafael, não esquece de compartilhar, tá? Na última live lá, o senhor esqueceu de compartilhar no esboço, viu? Pronto, tá na tela. Então tá aqui, ó. Alma. Onde está escrito virgem aqui, professor? Aonde está escrito virgem? Ó, eu quero falar com alguém que saiba a língua portuguesa, né? Virgem está escrito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Donzela, né? Então, quem nasceu no Brasil e fala português sabe que donzela é sinônimo de virgem. Ou será que eu vou ter que abrir o dicionário e mostrar aqui também? Ok, não, é só para o senhor mostrar, não é para acontecer. Agora me abre na página 62, por favor. Não, a página 72 eu não tirei foto. 62 não? Então eu te mostro. Então, obrigado, viu? Ah, mostra aí. Obrigado. Ok. Compartilha a minha tela agora, por favor. Descompartilha a tela dele, professor Rafael. Professor Rafael, descompartilha. Isso. Agora vamos ver, gente. A judia dizendo, ele falou que donzela é virgem. Ok. Eu vou pegar aqui agora a expressão. Por que então Rivka Berizin colocou que Betulá é virgem? Se Rivka Berizin, senhores, quisesse dizer que Alma, que donzela, significasse virgem, por que a judia não colocou então? Não, senhores. Ela é bem específica, Rivka Berizin, na página 62 do seu dicionário, quando quer tratar de virgem, não é Alma, é Betulá. Isso é o que Rivka Berizin está dizendo, tá? E aí sim, Alma, jovem moça, donzela. Almot, juventude, vigor, juvenil. Alamot. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Tá me atrapalhando, por favor. Feche o microfone, por gentileza. Não me atrapalhe, tá? Obrigado. Então, o que acontece, gente? O dicionário que ele está dizendo, Alma, aí ele na outra live colocou assim, por favor, o professor, compartilhe, coloca o vídeo aí para mim, por gentileza. O vídeo que tem por título, Dicionário Rivka, por favor. O meu computador aqui bugou. Não vai ter como eu passar, a não sei que você compartilhe pelo seu aí. Eu vou tentar pelo meu aqui, então. Deixa eu ver. Tá aqui. Vê se vai sair o áudio aí para mim, por gentileza. Compartilha aí para mim, por favor. Compartilhou aí? Compartilhou aí, professor? Tá compartilhado, professor? Tá, você tá vendo aí, ó. Tá tudo aí. Não. Eu só quero saber se tá compartilhado, porque eu não vejo, né? Vê se tá saindo áudio. Tá saindo áudio do vídeo? Não. O áudio? Não? Então não tem como eu compartilhar, não tem problema não. Bom, enfim.
Pode compartilhar aí para mim, por favor, que eu vou te parar de compartilhar. Isso. Então, o que acontece? Fecha o microfone, gente. Tem um microfone com interferência aí, tá me atrapalhando. Então, o que acontece? O professor Samuel colocou na outra live que Alma significava moça virgem, donzela virgem. Só que, novamente, significa virgem. Queria falar que Alma era virgem, então por que ela não escreveu isso no dicionário dela? A palavra virgem ela conhecia? A Rivka conhecia. E ela trouxe. Qual é a palavra que significa virgem para a judia Rivka Berezi? Betulá. Então, dizer o que a judia não está dizendo, aí cada um tira suas devidas conclusões. Muito obrigado, professor. Seu microfone está fechado. Nesse momento agora, nós estaremos dando aqui 5 minutos para o professor Samuel Monteiro fazer aí a sua réplica. Deixa eu compartilhar minha tela, então, aqui. Eu não achei que eu ia precisar chegar a fazer isso, né, mas... Só compartilha a sua tela aí, tá, professor? Tá. Aí, vamos lá. Né, eu não achei que eu ia precisar mostrar o dicionário de língua portuguesa aqui, né, porque a gente está falando com pessoas que, né, supostamente sabem hebraico e grego, né, então você pensa, bom, se nasceu no Brasil, sabe língua portuguesa, né, então não vou precisar mostrar o dicionário de língua portuguesa. Então, se a gente olhar qualquer dicionário de língua portuguesa, né, está escrito lá, donzela. O que isso significa? Mulher virgem e solteira, né? Então, por que eu citei o dicionário da Rifika Berezin? Porque se eu citar dicionários cristãos, né, vão dizer que aí eu estou sendo tendencioso, porque daí os cristãos colocaram virgem lá, mas não é virgem, né? A Rifika Berezin, ela é uma judia, né? Então, ela não vai ter um viés cristão na hora que ela for montar o dicionário dela. Né? Então, se ela pegou e colocou no dicionário dela, né, que Alma significa moça jovem, né? E também significa donzela, né? É porque Alma pode significar donzela, né? E quem nasceu no Brasil sabe que donzela é virgem, igual o próprio dicionário está falando aí, né? Desnecessário, mas tudo bem, né? Significa mulher virgem e solteira, né? Aí quando ela vai lá e coloca no Betulá, ela coloca virgem, né? Tudo bem, entendeu? Betulá também significa virgem. Se ela quisesse, ela poderia ter colocado lá no Betulá donzela, é a mesma coisa, tá? Ou então ela poderia ter colocado no Betulá virgem, vírgula, donzela, tá? Que é isso, por exemplo, que a gente encontra no dicionário de Luiz Alonso Schuckel, né? Você pegar lá, Betulá vai ter tanto virgem quanto donzela, né? Abaixo do significado, né? Por quê? Porque são palavras sinônimos, né? Para quem não sabe o que é um sinônimo, né? É a mesma coisa que 6 e meia dúzia, né? Então, tanto faz, tá? Então, lá no Alma, né, você pode tanto colocar virgem como donzela, no Betulá você pode colocar donzela e virgem, né? E é isso, né? Bom, professor Samuel, você já tem tempo de fala. Se não quiser encerrar o tempo de fala, a gente vai estar passando aqui, né? Ainda tem aí 1 minuto e meio de fala. Quer falar mais alguma coisa? Pode encerrar, já não tem mais o que falar, né? Beleza, então vou passar aqui para o professor.
colocar aqui. Cinco minutos para o professor Fábio Sabino. Obrigado, professor. Só peço a gentileza de fechar o microfone, que está um chiado aqui para mim, está me incomodando isso. Vamos lá, gente. Se tudo em português, eu estou recebendo um chiado aqui, tem como fechar o microfone aí, professor? É do Samuel, o microfone do Samuel, fechar, por favor. Vou silenciar o dele aqui. Isso, e obrigado. Gente, se eu precisasse de toda a definição do português, qual a razão de estudar hebraico, então? Então não precisamos estudar hebraico, estudamos apenas o português. Ou seja, vamos lá então, gente, é o seguinte. Donzela é virgem. Vou fazer uma outra pergunta para o professor Samuel. Samuel, é o seguinte, nós temos a expressão halmá em Isaías 7,14. Um artigo ainda. Você pode me provar quantas vezes esse vocábulo foi atestado e com qual conotação eles vieram? Se você está afirmando que halmá é virgem, ok. Então, se é virgem, halmá com artigo, na mesma estrutura gramatical que está em Isaías 7,14. Nas outras passagens que atestam esse vocábulo, tem a mesma conotação? Me responda, por favor. Não são todas as passagens que têm essa conotação, né? Mas você pode ver isso muito claramente, né, em Gênesis 24:43, né? Não tenho certeza se é o Gênesis 24:43, né? Mas no capítulo 24 de Gênesis, né, a gente pode ver lá o halmá como um sinônimo de betulá, né? A Rebeca, ela é chamada, né, lá nesse capítulo, né, às vezes de halmá e às vezes de betulá, né, de forma intercambiável. Ok, obrigado. Bom, professor, compartilhe aí que agora vamos trabalhar com Gênesis 24. Só fecha o microfone, Samuel, que tá achando para mim. Gente, o que acontece? A palavra halmá com artigo, ela é atestada apenas e unicamente por 3 vezes. Apenas 3. Isaías 7,14, Gênesis 24:43 e Êxodo 2:8. Êxodo 2:8 vai tratar de Miriam, irmã de Moisés. Aí eu pergunto, já que o Samuel está defendendo que halmá é virgem, que donzela significa virgem, eu quero saber quem me prova que Miriam, que Moisés era pequenininho. Foi Miriam que foi até a filha de Faraó resgatar Moisés para a sua mãe. Eu quero saber quem me prova. E olha que o termo que está sendo aplicado para Miriam, irmã de Moisés, é halmá. Aí eu pergunto, Miriam era virgem? No caso de Rebeca, eu vou explicar isso. Existe uma confusão, porque o servo de Abraão pede para que seu servo vá encontrar uma esposa para seu filho Isaque. Aí ele faz, né, como se fosse um voto com Deus, ele começa a orar, e agora? Como que eu vou fazer? Olha o que vai acontecer, senhores. Compartilha para mim meu esboço, professor Rafael. E quando tiver compartilhado, o senhor me avisa aí, por gentileza, tá bom? Tá compartilhado meu esboço? Só me avisa aí, professor, que eu não estou te ouvindo. Professor Rafael, meu esboço está compartilhado? Bom, eu vou aqui, gente. Se não tiver compartilhado, depois vocês avisem aí. O vocábulo halmá... Obrigado. O vocábulo halmá com artigo. É que da outra vez eu estava lendo e não estava compartilhado meu esboço, por isso que agora eu estou insistindo, tá? O vocábulo halmá com artigo. Em Isaías 7,14, o vocábulo hebraico halmá está com artigo. E alguns informam que esse vocábulo trata da tradução de a virgem. Mas será que em outras passagens isso será regra? De acordo com Louis de Correlet e Walter Baumgartner, os maiores lexicógrafos, a palavra halmá, sem o artigo agora, significa menina casável jovem. O problema com a palavra halmá com artigo é que foi atestada em todo o Antigo Testamento apenas 3 vezes, que é Gênesis 24:43, Êxodo 2:8 e Isaías 7,14. Vamos para o caso de Gênesis, vamos lá.
Gênesis 4:43 diz assim: e eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, presta atenção, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro. Nós temos a palavra halma, nós temos a palavra repartenós. A Septuaginta está traduzindo como virgem. Será que então halma aqui significa virgem? Vamos entender o contexto. O que se tem aqui no versículo 43 é o relato do que aconteceu no poço. Aqui tem a recontagem do servo que se aproxima muito da versão original do narrador. Nesse versículo da Septuaginta aqui, de Gênesis 24:43, a Septuaginta alongou a oração, coisa que não está no hebraico. O que ele alongou? A parte que está em verde. Eis que estou junto à fonte d'água aqui, ó. E as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Isso aqui não está no texto hebraico. Mas por que ele fez isso aqui, professor? Justamente para harmonizar com o versículo 13 e 14 de Gênesis capítulo 24, que diz ao versículo 13 e 14, que antecede o versículo 43, senhores. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Deixa eu fazer uma pergunta. Os filhos dos varões saem para tirar água. Rebeca também pertence a uma dessas que saem para tirar água. As filhas dos homens. Eu pergunto, como que o servo de Abraão soube que todas as filhas dos homens de Harã eram virgens? De que forma? Bom, continuo. Vamos lá? Os targos, o que diz os targumista? Peraí, professor. Então você tem o hebraico halma. Eu vou provar que halma aqui não é virgem, tá? O problema está com quem? Com a Septuaginta. O que os maiores targumistas do Torá fizeram? Onkelos e Jonathan, vamos lá? Eles colocaram o quê? Colocaram virgem? Não. Colocaram garota. E Jonathan colocou o quê? Colocou jovem. O vocábulo, segundo os Leshikov, significa garota, menina. Isso segundo o aramaico palestínico e o siríaco. E o caso de Jonathan, outro targumista? O vocábulo Levi, segundo os Leshikov, significa jovem. Isso segundo o aramaico judaico-galileu, aramaico judaico dos targos, no caso palestino, e por fim o aramaico babilônico judaico. Então nenhum dos targumistas entenderam que nesse contexto aqui significa virgem. Gênesis 23:43. Apenas a Septuaginta, tá? O texto hebraico não entendeu e os targumistas também não. Continuo. A problemática. O problema foi que a Septuaginta inseriu a palavra partenos para o vocábulo Hanaar também. Que Hanaar também, e agora? Significa donzela. Então, Hanaar, toda vez que aparecer Hanaar, que no português é donzela, é virgem. Não, eu vou provar isso aqui, vai ter problema hoje, tá? Olha Gênesis 2, 13 e 14 diz assim. Eis que estou, filha dos varões da cidade, e sai para tirar água. Seja, pois, preste atenção, seja, pois, que a donzela, vamos colocar virgem. Só que virgem, como que ele conseguiu entender que as filhas dos homens daquela cidade, todas que saíam, eram virgens? Esse é o contexto, tá? A quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e quem eu conheça nisso, que fizeste beneficência a meu Senhor. Já vou resumindo aqui. A questão é que o texto hebraico não diz que as filhas dos homens eram virgens. Vai dizer, não. O binoti ashnei anshei. Só que está aqui no português. Está dizendo aí que as filhas dos homens eram virgens. E Rebeca está incluída nas filhas desses homens. O problema está na construção da Septuaginta, que afirmou que as filhas dos que habitavam na cidade eram virgens. Eu queria saber como que o servo de Abraão soube que todas as garotas que saíam para buscar água naquele poço, todas eram virgens. E isso com base na seguinte expressão: e será que a virgem a quem eu disser? Ele não está dizendo, ó, será virgem? Ah, aquela que eu acreditar que é virgem, ela será virgem. Não. E será que a virgem a quem eu disser? Ele generalizou que todas essas filhas dos homens eram virgens. Mas como que ele descobriu? Ele transou com cada uma delas para saber que agora não eram mais virgens? Isso não existe, né, senhores? Mas como o servo sabia que todas as filhas dos homens eram virgens? Logo, se todas eram virgens, por qual razão fez uso da palavra virgem se todas eram? Não haveria necessidade. Então não colocasse a expressão filhas dos homens, colocasse as virgens. Então não colocasse tigateres. Era simples, só colocar paternoi.
Acabou. Mas não, ele colocou o quê? Rai de tigateres. Tom oikunton. Eita. O negócio aqui vai azedar. Continua. Veja que os tradutores da Septuaginta se equivocaram, pois inseriram o vocábulo partenós, enquanto o texto hebraico inseriu Hanaar. Pelo visto, os tradutores da Septuaginta não fizeram questão de distinguir o uso do vocábulo partenós, que significa virgem, pois a narrativa de Gênesis 24 traduziram tanto Hanaara, donzela, como Halma para repartenós. Entretanto, os targumistas não entenderam que Gênesis 24, 14 se tratava de uma virgem. Também não. Que a moça, está aqui o vocábulo. Aqui, donzela é virgem? Não. Aqui no conceito targumista, não. Só pegar o vocábulo e ver. Dentro do dicionário dos targumistas que eu coloquei, não. O vocábulo aqui de ônquelo, segundo os lexicólogos, significa garota, menina. Isso, segundo o aramaico palestino, só procurar e pesquisar. Está aqui. Como sabe? Vamos lá. O problema dessa narrativa é tentar descobrir como o servo de Abraão sabia que qualquer mulher que fosse até a fonte e lhe desse água seria uma virgem. Toda a história é construída pelo versículo 16. Agora vem a explicação. Os tradutores erraram. Por que erraram? Porque é aqui que vai entrar o conceito que quer colocar. Olha lá, ó. E a donzela, 24:16 aí, ó. Verranaara. Aqui é virgem, não. Senão ela viria da cidade colocar Betulá. Só que a Septuaginta fez o quê? Generalizou. No vocábulo que é Verranaara, colocou partenós. E onde realmente tinha que colocar partenós, ela colocou, tá certo? A bagunça está com a Septuaginta, que ela não distinguiu, saiu colocando partenós para tudo, desrespeitando o contexto. Calma que eu vou chegar quando chegar com Áquila acima que Teodócio. Bom, o que chama a atenção no versículo 16 é que os escritores do texto hebraico não colocaram a palavra alma nem para donzela. Por que então não colocou aqui então? Já que a Septuaginta colocou partenós aqui, por que não colocou alma aqui, no versículo 16? Já que essa é a defesa do Samuel, que a palavra alma significa virgem, que é a tradução de partenós. Então deveria ter colocado aqui e o texto hebraico não colocar. Bom, o que chama a atenção no versículo 16 é que os escritores do texto hebraico não colocaram a palavra alma nem para donzela, e muito menos para virgem. Fizeram uso do vocábulo nará para donzela e betulá para virgem. Aqui se tem a tradução mais provável dessa narrativa, pois os tradutores utilizaram o vocábulo betulá para virgem devido à expressão. Agora, por que colocaram virgem aqui? Por quê? Que é o vocábulo correto? Porque vem a expressão, não tinha tido relação com nenhum homem. E a donzela era muito formosa à vista, vírgula, virgem. Porque ela era virgem? A quem varão não havia conhecido. Eufemismo, ter tido relação. Isso está de forma corretíssima, só que a Septuaginta está equivocada. Agora eu pergunto, como que o servo de Abraão sabia que Rebeca, o qual ele nunca conheceu, ele sabia que Rebeca nunca tinha tido contato sexual? De que forma isso? Alguém pode me explicar? O Samuel vai explicar. Aqui se tem a tradução mais provável dessa narrativa, pois os tradutores utilizaram o vocábulo betulá para virgem devido à expressão não tinha tido relação com homem nenhum. Entretanto, a Septuaginta foi bem radical em sua tradução, pois de forma equivocada traduziu o vocábulo partenós para Hanará e para endossar qual a probabilidade da melhor tradução a ser aplicada para se constatar no estado de óculos. Olha lá. O que eles fizeram com esse texto? Eles colocaram o vocábulo virgem. Colocaram. Mas para qual vocábulo, professor? Betuleta. Os dois e Jonathan também. Mas não é para colocar Halma? Deveria os targumistas fazer isso. Mas não. Os maiores targumistas do Antigo Testamento não entenderam que Halma, aqui dentro do contexto, se aplicava para virgem. Porque caso eles quisessem, teriam utilizado o vocábulo hebraico para isso. Mas não. Eles usaram o vocábulo preciso, que é betulá, justamente para virgem aqui. Tanto Onkelos como Jonathan relataram o vocábulo vetulta, que significa virgem, conforme o aramaico palestino, sírico e aramaico imperial. Resumo, em Gênesis 24:16, Rebeca é chamada de betulá, e essa definição é explícita pela afirmação, ninguém a conheceu. No versículo 43, Rebeca é chamada de Halma, o qual a Septuaginta traduziu para partenós, entendendo que Halma significava virgem, mas isso pelo contexto, não pela palavra em si. E para finalizar, onde o servo de Abraão soube que Rebeca não tinha tido com relação com nenhuma? Essa é a pergunta que eu faço para você, Samuel. Lógico que se trata de um anacronismo,
pois não tinha como o servo de Abraão saber que Rebeca era virgem, e além do mais, para saber que uma garota era virgem, era só tendo relações sexuais com ela. Muito obrigado. O professor Rafael, o senhor colocou questão de educação aí na live. O senhor colocou questão de educação, então eu espero que o Samuel não desdenhe, tá, da minha fala quando ele fica se debochando em risada, por gentileza, tá bom? Não, até agora não fui mal educado, né? Peraí, vamos lá, calma aí que eu vou falar agora aqui, deixa eu só colocar aqui na minha parte que eu gostaria. Isso. Pessoal, eu estou justo, tá? O professor Fábio Sabino falou por 13 minutos, 25 segundos, 13 minutos, 25 segundos e 56 milésimos. Professor Rafael Rocha, o pessoal falou aqui que o meu esboço não foi compartilhado de novo. Tudo isso que eu falei não estava compartilhado no meu esboço. Eu estava vendo aqui na tela. É mentira, tá? Deixa eu ver. Presta atenção. Eu quero dizer para essa galera que está comentando que eu não sou o Elton Maia, não, viu? Não, o esboço está aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. Eu compartilhei. Tá aqui. Eu estou com a minha televisão. Eu estou com a minha televisão Smart aberta aqui do meu lado. Tá, eu estou vendo todinho aqui. Beleza? Vamos lá. Só estou colocando aqui porque eu sou justo. Eu dei 13 minutos e 25 segundos para o professor Fábio Sabino e o Samuel Monteiro terá ao mesmo tempo. Samuel, te vira aí. Tu tem 13 minutos e 25 segundos para fazer o contraponto da fala do professor Fábio Sabino. Tá. Fique à vontade. Tá, mas eu acho que eu não vou precisar de 13 minutos, porque eu não preciso falar muito para provar o meu ponto, né? Porque esse assunto é simples, né? E quem fala muito é porque está querendo te convencer de alguma coisa, né? Em primeiro lugar, né, se eu pegasse um dicionário cristão, né, com a palavra armar, né, para provar que armar significa virgem, essa prova ela seria imprestável, né? Por quê? Porque o cara ele é cristão, então ele pode estar criando um dicionário ali na sinceridade, ou ele pode estar simplesmente, né, tendo ali um viés cristão, né? E colocando ali no dicionário o que ele quer que a palavra signifique, né? Então, por isso mesmo que eu peguei e utilizei um dicionário, né, feito por uma judia, né, onde traz lá armar, né, como moça jovem, né, e donzela. Agora, se a pessoa não sabe português, aí já, né, eu não tenho o que fazer quanto a isso, né? Então, o que acontece? Os targums aramaicos, né, eles foram todos feitos, né, depois da era cristã, né? Então, quando eles fizeram esses targums, né, eles já tomaram o cuidado, né, para traduzir, né, a palavra armar e a palavra betular de uma forma com que isso não ajudassem os cristãos, né? Ou seja, se você pegar tudo isso aí que você leu, Sabino, tudo isso, essas provas que você apresentou, elas são imprestáveis, né? Por quê? Porque são pessoas que traduziram já com um viés anticristão, né? Já fizeram essa tradução para mostrar, né, que armar é moça jovem só, né? E betular é só virgem, né? Sendo que não é, né? Sendo que armar pode significar moça jovem e pode significar virgem, né? Isso aconteceu, por exemplo, com a Septuaginta, né? A Septuaginta, ela foi traduzida por judeus, né? Lá em Alexandria, né? E os judeus, eles usavam ela, né, normalmente, tá? Ela era usada por todos os lugares, né, fora da Judéia, né, onde o pessoal não tinha muito domínio do hebraico. A Septuaginta era usada, né? Essa tradução ela foi feita, né, supostamente lá pelos 72 sábios judeus, né, em Alexandria, só do Pentateuco, tá? Depois, né,
O resto, a gente não sabe quem foi que traduziu, né? Mas foram judeus, porque só judeus tinham interesse em estar traduzindo, né? E em estar usando, né? Então, essa versão da Bíblia, né? Que a gente chama de Septuaginta / Old Greek, né? Que o Pentateuco é a Septuaginta, né? E o resto é a Old Greek, tá? Tudo isso foi traduzido antes de Cristo, então não adianta querer falar que isso foi traduzido por cristão, né? Quando começa a era cristã, né? Os cristãos começam a ter debates com os judeus e eles começam a usar a Septuaginta, né? Para mostrar que o Alma significa virgem, sim, porque eles pegavam, né? A palavra Alma e traduziam como partenos. Os próprios judeus faziam isso, né? Como está lá, por exemplo, né? No Gênesis 24, né? Quando aparece, né? A palavra Alma, né? Eles traduzem como partenos, né? Por causa disso, né? Os judeus proibiram a leitura da Septuaginta, tá? Quando começou, né? Esses debates, né? Eles proibiram a leitura da Septuaginta. E aí eles começaram a fazer outras versões, né? Por exemplo, né? A do Símaco, né? Então, ou seja, essa versão do Símaco, ela já foi feita pensando nisso. Então, aonde antes estava partenos, né? Eles começaram a pôr neanes, né? Para fugir, né? Dessa questão de virgem, né? Mas é algo também que não adiantou nada, tá? Por quê? Porque o neanes também significa virgem, né? Era uma coisa que eles não sabiam na época, né? O que acontece, gente? Hoje a gente tem dicionário, a gente tem um monte de recurso, né? Então, a palavra partenos, ela era muito conhecida no mundo antigo, né, como virgem, por causa de uma estátua, né, da deusa Atena, né? Essa estátua ela chamava, né, Atenas Partenos, né? Ficava lá no Partenon, né? Então, essa palavra se popularizou, né, no mundo inteiro como sendo virgem, né? Então, quando eles foram trocar partenos, né, eles falaram, não, vamos pôr neanes, porque neanes não significa virgem, né? Então, aí a gente resolve essa questão aí, né? Só que é o seguinte, gente, naquela época não tinha dicionário, não tinha como eles fazerem uma pesquisa em toda a literatura grega para saber o que as palavras significam, tá? Porque para criar um dicionário é isso que é feito. Você pega as palavras, você analisa o contexto, né? Você vê lá, não, partenos aqui, né? Por toda a literatura grega aqui, o que ela significa? Significa virgem, né? E neanes, né? Se a gente analisar por toda a literatura grega, né? O neanes ele vai significar moça jovem, né? Igual o Arumá, né? E vai significar virgem também, né? Agora, quando eles fizeram essa troca, eles não sabiam disso, eles não tinham como, era impossível, né? No mundo antigo, eles saírem resgatando, né? Pegando todos os pergaminhos que existiam, imagina fazer isso, né? Era impossível, tá? Então, eles achavam que neanis não significava virgem, mas significa. Eu vou mostrar aqui, tá? De novo, não estou mostrando em um dicionário grego publicado por editora cristã, tá? Nem é um dicionário de Novo Testamento, tá? É um dicionário de grego antigo, tá? É só isso, tá? Então, ou seja, não é uma coisa que vai ter viés cristão, porque se eu mostrar uma coisa com viés cristão, são provas imprestáveis, né? Igual esses targums aí, que do mesmo jeito
que a tradução grega do Símaco foi feita justamente, né, para substituir o Partenos por Neanis, né? Esses targums, eles também foram feitos com essa preocupação em mente. Eles têm um viés anticristão, né? Já foram feitos para combater o cristianismo. Então, como prova, eles são imprestáveis. Encerrou, Samuel? Não, eu quero mostrar aqui o dicionário. Ah, beleza. Estou com tempo ainda? Quando chegar nos 3 minutos, você me avisa. Só aguardando o seu compartilhamento de tela. Pode mandar o compartilhamento aí. Tá aí? Aí, compartilhou. Tá. Bom. Então tá aqui, ó. Neanes, né? O que significa? Jovem, né? Que é o que eles queriam trocar lá por Partenos, né? E significa também donzela, né? Coisa que eles não sabiam que significava donzela, né? E donzela significa virgem. Agora, quem não sabe língua portuguesa aí já não é problema meu, né? Gente, eu tirei aqui, peraí. Tá? Então, o que acontece? Por causa da estátua lá, né, da Virgem Atenas Virgem, né, Atenas Partenos, né, eles achavam, bom, Partenos é virgem, né, mas Neanis não é, né? Então tá aí, tá? Esse dicionário não é um dicionário cristão, não é feito por editora cristã, tá? Senão é uma prova imprestável, tá? Ou seja, quando o Símaco, ele vai lá em Isaías 7,14, né? E troca Partenos por Neanis, ele trocou de novo 6 por meia dúzia, continua tudo a mesma coisa, não adiantou nada, né? Agora, o Sabino perguntou para mim que eu preciso explicar como é que o servo de Abraão sabia que as moças da cidade eram virgens, né? Bom, eu já tive que explicar, né, que donzela significa virgem na língua portuguesa. Agora eu vou ter que explicar isso também, tá? Então, ele sabia, né, que as moças que iam lá trocar, né, que iam lá pegar água no poço, né, elas eram virgens, tá? Da mesma forma que Abraão, né, não pegou o celular dele, né, e ligou para o pai da Rebeca para mandar a Rebeca, né? Ou seja, naquela época, para você chegar num lugar, você tinha que ir de cavalo, né, de carroça, né? E naquela época, né, as moças, elas eram virgens, né? Então, Sabino, essa pergunta que você me fez prova, né, que Armá é virgem, tá? Porque você acha que o servo de Abraão ia buscar lá, né, uma moça não virgem, tá? Então, quando ele chega no poço, né, e ele ora para Deus, ele pede, né, para que Deus mande uma Naará, né? O que é Naará? Naará é uma jovem, né? Então, poderia ser, né, na cabeça do servo de Abraão, poderia ser qualquer Naará que fosse enviada, né, que estivesse lá no poço, né,
ela seria virgem, né? Não existia outra possibilidade, né? Por quê? Do mesmo jeito que não existia celular, né? Do mesmo jeito que não existia avião, né? O servo de Abraão não pegou um avião para ir. Então, eu tenho que explicar essas coisas assim, que eu não precisaria explicar nem para uma criança, né? Então, isso vai provar que ela não é virgem, né? Quando ele chega lá e pede para Deus, né? Ele não pediu assim, ó, Deus, envia uma Betulá, né? A Betulá que tira a água do poço. Não, é uma Nará, né? Por que é uma Nará? Porque qualquer moça jovem que fosse tirar a água do poço, ela era virgem, né? Ele não precisava transar com ela para saber que era virgem, igual isso, não sou eu que estou falando. Você foi o Sabino que falou. Para saber se é virgem, né, precisa transar, né? Então, é uma coisa, né, óbvia, lógica, né? Então, tá aí. Se ainda tem minutos, pode passar. Beleza, você encerrou com 12 minutos e 33 segundos. Eu parei aqui, professor Fábio Sabino, agora. Mas antes de passar aqui para o professor Fábio Sabino, deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu estou vendo um comentário aqui no chat, que não está me agradando nem um pouco. E qualquer tipo de comentário desrespeitoso, vou remover vocês aí, tá, pessoal, do chat aí. Eu quero dizer que vocês estão no canal do professor Rafael Rocha. Eu não sou o Elton Maia. Então, olhe bem nos meus olhos para vocês saberem que eu não sou um banana. Estão mandando um comentário aí dizendo que eu e o professor Samuel, nós somos banana. Por quê? Vocês queriam que eu ofendesse o professor Fábio Sabino? Queriam que eu jogasse balão de baixo escalão para ele? Vocês têm que respeitar, pessoal. Tem que respeitar. Presta atenção. Presta bastante atenção. Existe diferença entre homens e meninos. Então, preste atenção. Eu estou aqui de forma educada, sou dono do canal. Eu estou aqui mediando o canal dentro da polidez acadêmica, dentro da educação, mas não confunda as coisas comigo. Não me confunda. Então, nesse momento agora, não vou dar nem ibope para o chat aí, porque senão a gente vai sair daqui do foco aqui do canal. Eu só quero respeito. Respeito. Beleza? Vamos lá. Professor Fábio Sabino, chegou o seu momento de fala, fique à vontade. Okay. E eu venho aí, minuto livre. Beleza. Beleza. Bom, gente, todo mundo... Só fecha o microfone por causa do chat também, por favor. Nós ouvimos aí, senhores, que todas as mulheres que iam no poço tirar água eram virgens. Todas as filhas dos homens, eu vou colocar melhor. Todas as filhas dos homens da cidade de Harã, que até o poço eram virgens. Com base em quê? Não preciso falar mais nada, deixa pra lá. Bom, gente, segundo o texto que vai falar, compartilha meu esboço aí, por favor, o professor Rafael. Tá compartilhado? Só me avisa só. Eu vou prosseguir aqui. Já que você não me fala, eu vou prosseguir, tá bom? Outro texto, gente, que vai trazer Halma, que o Samuel está colocando que é virgem, é Êxodo 2:8. Que justamente em Êxodo 2:8, aí vem a pergunta. Será que a Septuaginta não sabe usar vocábulos adequados para tal? Veja que a Septuaginta, aqui também o Samuel diz que tudo significa virgem agora. Partenos é virgem, Neanes, que a Septuaginta também é virgem, é tudo virgem. É tudo, tudo. Bom, e a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi a moça e chamou a menina. Essa moça aqui é Miriam, senhores. Aí eu pergunto, alguém pode me provar que Miriam era virgem? Tanto que esse entendimento não coube pelos tradutores da Septuaginta, não. Porque eles colocaram Neanes como moça. Só que aí tem o vocábulo Halma, que está em Isaías e está em Gênesis. Ixi, agora bateu em confronto. Bateu em confronto. Se o vocábulo hebraico Halma, com o seu artigo, se trata de virgem, por qual razão a Septuaginta aqui não colocou Partenós como virgem? Como fez em Isaías 24, em Gênesis 24:43. Veja que os tradutores da Septuaginta não entenderam que a moça Miriam, que foi chamar a mãe do menino Moisés, que é o menino Moisés, era virgem, pois a Septuaginta relatou o vocábulo Neanes, e o hebraico colocou o vocábulo Halma,
Será que os targumistas entenderam que os dois outros se tratava de uma virgem? Eu fiquei meio pasmado com a fala, que isso aqui tem que jogar quase tudo no lixo. Ah, porque eles são anticristãos. Bom, é complicado começar a usar viés de crença e fé. Vamos lá, Onkelos e Jonatas entenderam isso? Também não. Ok. Aí tem o vocábulo Halmá sem o artigo, no singular e plural. Agora é sem o artigo, tá, gente? Sem o artigo. Então é o seguinte, a expressão, vamos pegar tudo virgem. Salmo 68, 25, então vamos ter que colocar que é virgem. Se é virgem, não foi o conceito que a Septuaginta teve. Neanidon. Alamote, ficou complicado. Alamote, 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 alamote. Não era mais fácil, então, a Septuaginta colocar partenós, 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 partenós? 60 são as rainhas e 80 as concubinas e por aí se vai. Não era mais fácil? Aqui, se for colocar que tudo é virgem, então tem que colocar suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu aroma, por isso as virgens te amam. Então, Salomão aí teve 700 virgens, de 700 mulheres, né? E 300 concubinas, tudo era virgem. Aqui também, Provérbios 119 é virgem, Salmo 68, 25 também é virgem, é tudo virgem. Eu não vou nem explicar, gente, vai levar muito tempo e eu tô vendo que o tempo tá escasso. Mas, vamos entender aqui. Vamos lá. O salmista fala de cantores, como aqui, ó, vamos explicar só o Salmo 68 e 25. Preste bem atenção, isso se chama assim, crítica da forma, o estilo literário do escritor. O salmista fala de cantores, tocadores e donzelas. Mas eram todas virgens? Salmo 68, 25? Lógico que não. Tanto que a Septuaginta relatou o vocábulo neanidon, que é o substantivo genitivo plural de neanis, jovem. Mas o vocábulo hebraico alamot, aqui não se trata de virgem? Aqui em todas as passagens? Não. Caso o salmista quisesse, eu vou colocar aqui, desculpa, só o Salmo 68, 25, tá? Caso o salmista quisesse falar de virgens, logo ele usaria o vocábulo hebraico betulá, conforme se vê nas seguintes passagens abaixo. Isso é crítica da fonte, desculpa, crítica da forma. Ele usou Salmo 78, 63 e Salmo 148, 12. Aos teus jovens consumiu-os no fogo e as suas donzelas não tiveram... Opa, qual vocábulo que ele colocou? Partenoi. Ah, é virgem. Ah, professor, betulatai. Opa, é virgem. Aí que está concordando. Então, tem hebraico contra a Septuaginta. Por isso que eu falei, existem vocábulos específicos para tratar de virgem. Não é halma e nem neanis. É partenoi e betulá. A mesma coisa, Salmo 148, 12. Rapazes e donzelas, velhos e crianças, parternoi e betulote no plural. Aí tem o caso de Provérbios, mas vamos passar um pouquinho. Vamos pegar na primeira atestação, que já falei, betulá. Onde existe a primeira atestação de betulá? É em Gênesis 24, 16, senhor. Está aqui, ó. Verranar, que a Septuaginta colocou partenos, aí, ó, betulá, partenos. Tá certo, não tem problema algum. Agora eu vou trabalhar depois, vou parar aqui, gente, depois eu volto aqui, só para depois entrar no outro ponto, que agora eu vou entrar na lei da virgindade. Preste bem atenção, gente. Professor, existe uma lei específica para a virgindade na Bíblia? Existe. Existe. Essa lei é Deuteronômio 22. Aí os senhores procurem saber se em Deuteronômio 22, em qual momento vai aparecer Halma numa legislação de virgem, senhores. Garota virgem, virgindade, a penalidade para mentira de quem dizia ser virgem, daquele que forçava uma virgem, eu vou lidar com uma legislação. E vamos ver qual vocábulo que vai aparecer em Deuteronômio 22? Será que haverá concordância entre a Septuaginta com o hebraico? Será que a Septuaginta vai colocar partenos para halma? Ou será que a Septuaginta vai colocar partenos para betulá, que são os vocábulos técnicos para virgindade e virgem? Daqui a pouquinho, esperar a próxima fala, eu vou trabalhar com isso. Beleza. O professor Fábio Sabino falou aí por 6 minutos e 34 segundos. O mesmo poder de fala terá o professor Samuel Monteiro. Fique à vontade.
Vou botar. Mas agora eu tô meio perdida. Para eu fazer outra pergunta, o que é para eu fazer agora? Não, agora é debate, é refutar, é ir para cima, não é nada mecânico. Corre para cima e corre para a galera. Bom, então tá bom. Bom, o Sabino, ele falou aí, né, que todas as moças que iam lá tirar a água do poço, né, elas não poderiam ser virgens, né, e daí falou, né, as lá do Salomão lá, né, é que é dura, a pessoa não sabia a diferença entre donzela e virgem, né, não saber o que significa, depois é dura a pessoa conseguir interpretar um texto também, né, então quando fala lá, né, as virgens te amam, né, não era as esposas de Salomão, né, porque, né, eram as garotas que queriam casar com Salomão, né, as próprias virgens, né, mas então não pode ter toda essa cambada de virgem num lugar só, né, então vamos lá, né, abrir... Salmo 148, 12, né? Vou compartilhar a tela, tá, pastor? Tá compartilhando aí? Tá, então preste atenção o que o Sabino falou, né? Ele acabou de falar que não pode ter toda essa cambada de virgem. Tipo assim, vai lá, né? Todas as meninas que iam tirar a água do poço, era impossível que elas fossem todas virgens, né? Por isso que lá é usado nará, né? Que mais, né? Quando fala lá, né? As virgens te amam, né? Em Cantares 1:3, né? Aquilo lá é impossível que tivesse toda essa cambada de virgem lá, né? Bom, e ele falou assim, betulá, ele falou, não foi eu que falei, ele falou, betulá é um vocábulo específico para virgem, significa virgem, né? Então, como é que ele explica isso aqui, ó? Aqui no Salmo 148, 12, né? Ele tá narrando aqui um momento de louvor, né? Então, tá toda a congregação, né? Como se fosse, por exemplo, imagine aí vocês, né? Um culto numa igreja, tá? Toda a congregação, tá? E o que tá falando aqui? Para louvar o Senhor, né? Então, falando, fulano de tal, louve ao Senhor, cicrano, louve ao Senhor, né? Então, fala aqui, ó, Berurim, né? O Berurim, ou seja, mancebos, jovens, né? Louvem ao Senhor. Vegan, betulote, né? Donzelas, tá vendo? O que Sabino falou? Que betulote é virgem, né? E aqui ele colocou donzela. Por que ele colocou donzela aqui? Porque donzela e virgem é a mesma coisa, mas isso é língua portuguesa, né? Então, é uma escolha do autor, né? Se ele vai pôr virgem ou donzela, mas tanto faz, tá? Então, nós temos aqui dois problemas para essa argumentação. Então, toda a congregação é a mesma coisa que se você entrasse no culto, né? E todo mundo dentro do culto, todo mundo dentro da igreja fosse virgem, tá? Eu queria ver como é que o Sabino ia explicar essa questão aqui. Depois ele vai explicar, né? Deixa eu terminar a minha argumentação. Eu quero falar mais algumas coisas, né? Para eu encerrar a minha noite aqui, né? Porque senão eu achei que eu ia ser rápido, mas o negócio vai longe, né? Então, aqui primeiro, aqui nós temos aqui, sim, a descrição, né? De uma congregação inteira, um culto inteiro, tá escrito aqui, ó, betulote. Todo mundo lá no culto, todo mundo na congregação é virgem, segundo o Sabino, tá? Primeiro ele falou que não podia, mas aqui no Salmo 148, 12, é exatamente isso que está escrito, né?
Depois a gente tem aqui, ó, Zekanim in Nearim, tá? Um outro problema aqui para a argumentação do Fábio Sabino, de que betulote é uma palavra técnica para virgem, tá? Isso não existe, tá? Não existe no hebraico bíblico uma palavra específica para virgem, tá? E eu vou provar isso agora, né? Dá uma olhada aqui, ó. O que é berrurim? Tá? Berrurim é um moço novo, tá? Não necessariamente ele precisa ser virgem, né? Mas pela época ele era virgem, tá? Mas não necessariamente precisa ser virgem, tá? Então aqui ele está contrastando, né, com a betulote, né, que o Sabino, né, diz que é uma palavra específica para virgem, né? Significa isso, né? Ou seja, aqui está dizendo, né, moços jovens, tá? Pode ser até um cara casado, né? Isso está contrastando com virgem, entendeu? Depois aqui a gente tem, né, velhos e jovens, tá? Eles estão contrastando, tá? Velhos e jovens. Aqui a gente não tem problema nenhum. Mas olha só, o problema é que quando é virgem, você tem, né, moço, tá? E você tem aqui depois virgem. Como que moço, né, contrasta com virgem, né? Moço não contrasta com virgem. O que contrasta com virgem é moça, tá? Então, betular, né, ela também não é um vocábulo específico para virgem. Isso não existe no hebraico bíblico, tá? Isso é só quem está acostumado, né, a ler o texto que sabe disso, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma outra imagem. Tá aparecendo aí, pastor? Tá. Essa imagem aqui é do livro do Alec Mottier, né? Comentário de Isaías, tá? Página 111, né? Aqui ele está falando de Betulá, tá? Então, olha só o que fala aqui, ó. Observamos que não é a palavra em si mesma, ou seja, né, a palavra Betulá, né? Ele mostra um monte de versículo, né? E depois ele fala, observamos que não é a palavra em si mesma, mas o contexto que indica seu sentido. De acordo com G.J. Wenham, Betulá, né? Uma garota na idade de casar, a palavra, olha só, a palavra Betulá, né? Que o Sabino está falando aí que é uma palavra específica para virgem, né? Olha só o que o Wenham está falando aqui. Essa palavra não faz mais referência à virgindade que a palavra menina, né? Ou seja, quando nós falamos menina, né? Assim, ali tem uma menina, né? Você imagina que é uma virgem, certo? Você não vai imaginar que uma menina de 8, 10 anos não seja mais virgem, né? Eu não preciso transar, né? Ninguém precisa transar com uma menina de 8 anos para imaginar que ela é virgem, né? Isso que ele está falando não sou eu, né? Não fui eu que falei isso. Ele pesquisou os cognatos acádios e ugaríticos. Quer dizer, né, ele não tirou isso do nada, para sustentar essa conclusão. Olha só, presta atenção, só na era cristã há clara prova de que o termo betulá tinha se tornado o termo técnico para virgem, tá? Só na era cristã, né? Então, o que acontece? Não existe, né, na Bíblia, tá, antes de Cristo, né,
não existe um termo técnico, né, específico para virgem no hebraico, tá? No hebraico bíblico, né? Então, o que aconteceu? Essa palavra betulá, né, ela se torna virgem, né, somente na era cristã, somente depois que começou os debates entre judeus e cristãos, né, sobre essa questão de a virgem dar à luz, etc., né, é que aí os judeus, eles proibiram a Septuaginta, né, tiveram que fazer uma nova tradução da Bíblia em grego, né? E eles começaram a afirmar que betulá era específico para virgem, né? Mas não é, e isso é muito claramente visto, né? Igual o Enhan fez a pesquisa dele e descobriu isso, né? E isso é muito claramente demonstrado no Salmo 148:12, né? Onde a gente tem lá velhos contrastando com jovens, né? E depois nós temos Behurim, que é o quê? É moço, né? Contrastando com Betulote, que é o quê? É virgem? Não, é moça, é moços e moços, tá? Então, o que acontece? No hebraico bíblico, tanto a palavra nará, quanto a palavra armá, quanto a palavra betulá, né, as três palavras, elas podem significar tanto uma moça jovem, quanto uma virgem, né, e não existe, né, vocábulo específico, né, para virgem, tá? E é isso. Acho que eu já... Pode passar aí. Tá fechado esse microfone, professor. Não estou vendo. Não deu para ver quantos minutos? Você falou na última fala 6 minutos e... Vou até parar aqui. 12? Ok. Não, ele falou 12 minutos, tá? Falou 12 minutos. Okay. Eu tenho 12 minutos para falar, fique à vontade. Beleza. Bom, gente, o nosso amigo aí colocou a expressão que a palavra betulá veio com o sentido de virgem só na era cristã. Aí eu queria entender que ele pegasse o rolo de Isaías do Mar Morto, que é antes da era cristã, e conseguisse me explicar as passagens de Isaías 23:12, 37:22, Isaías 47:1 e 62:5, que é antes da era cristã, que está a palavra betulá. Eu vou compartilhar meu esboço aí, por favor. Eu acho que foi a informação equivocada, que a palavra betulá só veio ter sentido de virgem na era cristã. Então tem que pegar os rolos de Qumran, lá do achado arqueológico, antes da era cristã. Compartilha aí, por favor. Aí ele vai ter que fazer isso depois. Vamos lá. A palavra halma é um rapax legômeno em Isaías. Chama-se crítica da forma, senhores. Se eu escrevo uma obra, eu tenho um perfil, eu tenho uma didática, eu tenho um vício de linguagem. Se eu escrevo, sou escritor, eu tenho vício de linguagem em escrever. Se eu estou escrevendo, lógico, né? E a palavra halma só existe em Isaías 7:14, na tradução de Bartenos, que o português colocou virgem. Quando você chega em Isaías 23:12, você tem a expressão betulá. Só que aqui em Isaías 23:12, a Septuaginta omitiu. Não tem. Mas em Isaías 37:22, você tem partenos e tem betulá. E a tradução é virgem. Então, esqueci o nome, Mateus. Eu te pergunto, Isaías 37:22, dos achados lá, a palavra betulá só veio ter o sentido de virgem no tempo da era cristã, mas só que a palavra betulá está lá antes, meu filho, no rolo de Isaías. Continuo. Aí Isaías 47:1 também está a expressão betulá. E qual a expressão que a Septuaginta colocou? Partenós. E Isaías 62:5 colocou parteno, betulá.
Como que alguém afirma que o vocábulo betulá não é um vocábulo específico para virgem, tanto que em Isaías, em todas as outras passagens, só existe halma, é um rapax legômeno. Isso foge da característica daquele que escreve como autor original da obra. Crítica da forma, o estilo. Então, se Isaías tem um vocábulo específico para a virgem, que é betulá, por que então não colocou em Isaías 7,14? Se ele utilizou em mais 3 passagens. E a Septuaginta também, partenos, 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 partenos. Betulá, 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 betulá. E só em Isaías 7,14, halma. Aí estão dizendo que halma significa virgem. Não, não significa, porque caso quisesse, colocasse o vocábulo correto. Só que essa aí não coube, né, meu amigo? Que a palavra betulá só veio ter um sentido de virgem na era cristã. Então vai ter que pegar todos o rolo todo de Isaías, é que infelizmente eu vou fazer isso. Com certeza, mas eu vou colocar só de Isaías 7,14 hoje, tá? O rolo de Qumran, tá bom? Ia fazer isso. Eu vou pular um pouquinho aqui, o caso da Septuaginta, vou até passar para lá do Partenos, a problemática Neanes. Vamos aqui, vou pular aqui lá em cima com a história dele. Vamos para a evidência interna agora, senhores, para me fechar nisso. Vamos lá. Eu vou passar aqui meus bolsos aqui, vamos para a evidência. Aqui. Crítica textual. Vamos um pouquinho para a crítica textual, evidência externa agora. Externa. Isso aqui eles sabem muito bem, é o texto da BHS, tá? Da Bíblia Hebraica de Gartência. Eu tenho aqui a expressão halma, eu tenho uma nota no aparato crítico, eu tenho uma nota na Masorá Parva, tá? Só uma pergunta, você pode me responder, Mateus. Quantas atestações a Masorá Parva está dizendo que diz da palavra halma com artigo? Pode me responder, por favor. Sr. Mateus? Pode me responder. Habilite seu microfone aí que não estou te ouvindo. Gente, eu estou fora da live? Não. Ah, tá. Desculpa. Quantas atestações tem da palavra halma segundo a Masorá Parva aí? Quantas atestações tem da palavra halma? Halma com artigo segundo a Masorá Parva. 3. Com base em que você me fala isso? Ué. Não, peraí. O debate aqui é sobre ler a Masorá Parva, né? Não, eu estou lhe fazendo a pergunta em cima do halma. Não, okay. Você está me perguntando, eu estou falando 3. Ok, tá bom, obrigado. Segundo aparato crítico, senhor, vamos lá. A Septuaginta colocou repartenos, aqui em Isaías 7,14. Entretanto, Áquila, veja bem, gente, não é só Símaco, não, viu? Áquila, Símaco e Teodócio colocaram Reneanes. E Reneanes, para esses 3 homens, não é virgem. Porque se fosse virgem, eles colocariam partenos. Então, Neanes não é sinônimo de Parteno segundo Áquila, Símaco e Teodócio. Colocaram Neanes jovem. Ok. Vou passar Áquila aqui. Vou passar o Targo de Jonatas também. Vamos lá aqui. Manuscrito do Mar Morto. Evidência externa. Os autores exatos da primeira descoberta de Qumran de Isaías são desconhecidos. Assim como a data exata de sua redação. Pedaços do pergaminho foram datados usando datação por radiocarbono e datação paleográfica. Esses métodos resultaram em intervalo de datas entre 356 e 103 e 150 a 100. O que eu vou fazer? Eu vou usar o menor tempo aqui. 100 antes de Cristo. 100, tá bom? Esse é o manuscrito achado lá antes da era cristã. É a mesma construção que está na BHS, com única diferença aqui apenas, tá? A única diferença está aqui, no verbo. Então, nós temos halma, o verbo hará, veioledet, ben, aí tem vikrar, shemô e manu, ele. O vocábulo halma, o manuscrito do Mar Morto em Isaías 7,14 relata o vocábulo halma, jovem. Isso prova que esse era o vocábulo antes do 1º século, o qual está em concordância com o texto massorético, com o Targo de Jonatas, o Targo de com o trabalho de Áquila, com o trabalho de Símaco e também com o trabalho de Teodócio. A tradução do manuscrito foi feita por Péter e Eugênio.
diz, portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Veja, a jovem concebeu, está dando à luz um filho, e seu nome será Emanuel. A única diferença do manuscrito com o texto da BHS é o verbo chamar. Apenas a diferença aqui. Ok. A tradução feita pelo manuscrito do Mar Morto está de acordo com outros estudiosos. Tanto que a judia Rivka Berezin, em seu dicionário de hebraico, colocou que a palavra Halma significa jovem, moça e donzela. Ela vai classificando, sempre dando prioridade àquilo que é mais atestável em grau de semantismo. Se alguém, talvez, não saiba trabalhar com dicionários, todos os dicionários são feitos dessa forma. Se existe a conotação do semantismo, existe a denotação. Geralmente se coloca sempre aquilo que denota e depois aquilo que se conota dentro de um contexto para trabalhar com a questão da semântica. Aí nós temos a página dela aqui. Que aí Betulá, primeiro, virgem, moça, e depois solteira, depois vem a palavra, né, que é outro, Betulim, virgindade, tudo aquilo que vem conotando a respeito da palavra virgem, ok. Depois tem a palavra alma, que ela vai trazer jovem, moça, donzela, juventude, vigor, juvenil, depois instrumento musical. Aí tem a outra palavra também, que Rivka Benes vai colocar, que é a expressão Nara, página 453, que é moça, jovem, donzela, criada, traz a conotação, então tudo tem conotação e denotação. Vamos lá. Evidência interna aqui agora, senhores. A palavra alma com artigo, que significa menina, jovem, com artigo, foi atestado 3 vezes, apenas 3. Gênesis, Êxodo e Isaías. Agora estou na evidência interna. Sabe qual é o mais interessante da evidência? Não, deixa eu voltar para a evidência externa aqui. Eu acho que ninguém percebeu, mas vou voltar. Sabe qual é o lado mais interessante do verbo rara? É que ele tem a mesma tradução. Eu vou trazer isso aqui no hebraico, senhores. Olha a tradução que colocaram. Veja, a jovem concebeu. Só que você vai pegar lá no português, diz que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, não é isso? É. Só que aqui não eram verbos no futuro, não, viu? Tá dizendo lá do tempo do profeta, tá? É do tempo lá do profeta, viu? Mas isso aqui eu vou explicar depois. Deixa eu pegar a evidência interna aqui para as pessoas entenderem esse sistema. Aí o que eu fiz? Peguei todas as palavras e classifiquei. A palavra halmar com artigo, ela é atestada, Gênesis 24, 43, Êxodo 2:8, Isaías 7, 14. E eu tenho atestação de partenos e partenos. Em Gênesis 24, 43, Isaías 7, 14, em Êxodo 2:8, neanes. Então, não entenderam o mesmo conceito que isso aqui. Ok. A palavra alma sem um artigo singular e plural. Olha o problema agora. A mesma palavra, que está dizendo que é virgem. Primeiro Crônica, Salmo, Provérbio, Cantares, ok. Nós temos alamote, bealma, alamote, vealmote. Nós temos ailamote, apenas transliterou. Salmo 46, a Septuaginta omitiu. Salmo 68, 25 colocou neânides. Provérbio 39 colocou neótete. Não está dizendo que alma também é virgem? Cantares 1:3 colocou neânides. E Cantares 6:8 colocou neânides, ou que vem de neanes. Mas a palavra alma não é virgem? Não! É jovem, é garota, por isso colocou neânides. Dentro da evidência interna, o vocábulo alma com artigo ou sem artigo correspondeu a maior escala com o vocábulo grego neanes, jovem, 4 vezes, do que com partenos, virgem, 2 vezes apenas. Portanto, aqui a tradução mais provável para alma é jovem e não virgem. Gente, isso aqui chama-se crítica textual, parte de evidência interna, tá? Palavra betulá sem artigo agora. A palavra hebraica betulá sem artigo foi usada muitas vezes no Antigo Testamento, 14 vezes. Com uma palavra específica para a virgem, provarei aqui na evidência interna. Tanto que a Septuaginta inseriu a palavra partenos para 13 atestações. Tá aqui. Gênesis 24, 46, 24, 16, Êxodo. Gente, eu não vou falar, que vai levar mais tempo. Betulá. Significa virgem. Qual a tradução que a Septuaginta colocou para dizer que não é? Partenos. Palavras específicas. A parte de baixo. Betulá. Partenos. Partenica, que é a mesma raiz de partenos. Enseja, senhor. Aí tem dizendo que betulá não é uma palavra específica para virgem. Eu pergunto, como que alguém me responde
provando o contrário, dentro da evidência interna, por parte da crítica textual, que isso aqui não é uma comprovação, essa tabela. Isso chama-se estatística dentro da crítica textual. A evidência interna está me provando isso. Pelo visto, a palavra técnica para virgem é de fato betulá, e partenos, e não alma. Caso a palavra correta para virgem fosse alma com artigo, ou sem, singular ou plural, por qual razão não foi utilizada nos textos acima? Por que não foi? Depois você me explica, tá, Samuel? Por que não foi, Samuel? Por que não foi? A palavra betulá com artigo. A palavra betulá com artigo foi usada por 2 vezes. E assim a gente inseriu a palavra partenos. Vamos lá. Levítico 21:3, o que nós temos? Betulá, o que nós temos? Partenos. Juízes 9:24, que nós temos betulá, que nós temos partenos com artigo agora. Tá aí, com artigo. Betulá com artigo. O que a gente traduziu? Partenos. Aí está dizendo que não é palavra específica? Continuo. A palavra betulá no plural. A palavra betulá no plural foi usada por 5 vezes. E a Septuaginta inseriu a palavra partenos em 3 vezes. Vamos lá? Betulote, 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 betulote. Afitoros, Esther omitiu, Salmo partenoi, Salmos partenoi, Isaías partenoi. Resumo. Pelo visto, a palavra técnica para virgem é de fato betulá e partenos, e não alma. Caso a palavra correta para virgem fosse alma com artigo, sem singular e plural, por qual razão não foi utilizado no texto acima? A respeito do vocábulo afitoros, que a Septuaginta traduziu de Esther 2:2, entra no mesmo conceito de partenos, pois o vocábulo afitoros significa pura, pura. Agora a palavra ranaara com artigo, mas eu vou parar aqui para falar para ele me responder essa construção que eu fiz toda aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Juízes, do 2 Samuel, 1 Reis, Esther, Jó, Isaías, Jeremias. Essa palavra ralmá aplicada para a virgem, e a palavra betulá não é a palavra técnica para a virgem, então por que está a palavra betulá? E a Septuaginta concordou e respondeu com a palavra específica e técnica para a virgem. Samuel, por favor. Bom, pessoal, vamos lá agora poder de fala com o professor Samuel, né? O professor Sabino aproveitou os 12 minutos dele aí de tempo, agora está com Samuel 12 minutos de fala. Vamos lá. Eu já respondi o porquê isso aí, né? Mas a gente está com algum problema aqui. Acho que é um problema cognitivo, né? O que acontece? Quando eu falo, né, por exemplo, que Gênesis 24:43, né, lá, né, alma foi traduzido por partenos, né? Quando em Isaías alma foi traduzido por partenos, aí isso não quer dizer nada, né? Isso não prova, né, que alma é virgem, né? Mas daí, quando a palavra betulá, ela é traduzida por partenos, aí isso prova que betulá é virgem. Então, eu aqui queria entender, porque quando armá traduz por partenos, isso não quer dizer que é virgem, né? Que não quer dizer que armá é virgem. Isso está lá, Gênesis 24:43, né? Tá Isaías 7:14, né? Em outros lugares também, né? E só que aí, quando betulá é traduzido, né, que aí é o que ele está defendendo, aí quer dizer que é virgem, tá? Mas, gente, eu só quero, né, resumir aqui a questão, né, e encerrar, né? Como o Wenham fala aqui, né, a palavra betulá, né, ela se torna uma palavra específica, né, para virgem, isso só na era cristã, né, e isso é devido aos debates lá, né, entre os judeus e os cristãos, né, então aí começou a haver, né, aquelas trocas de partenos por neanis, né, e etc, né, mas antes disso, antes da era cristã, não existia dentro da língua hebraica, né, uma palavra
específica, né, para falar de mulher virgem. Isso a gente pode ver lá no Salmo 148:12, né, onde você tem moços e depois virgens, né, que seria Betulá. Não, você tem moços e moças, né, mostrando que Betulá não é específico para virgem, né, pode significar simplesmente uma moça também, né, que não é virgem, a não ser que toda a congregação ali que estava cantando, né, os salmos, todas as meninas que estavam ali é virgem, né, não tinha mãe de ninguém ali, né. Bom, isso quem está falando não sou eu, né, é o Enhan que está falando isso, tá? Então, quando a gente vai aqui para os vocábulos, né, ó, tanto hebraico quanto grego, todos eles, tá? Todos, não tem específico, tá? Não existe específico. Todos eles significam moça jovem e significa virgem também, tá? Quer ver, ó? Vamos ver aqui no grego, ó. Partenós, o que é? Virgem, jovem, né? Mulher jovem, né? Virgem, vestal, né? Virginal, casto, puro, né? Então significa virgem, jovem, mulher jovem, né? Não necessariamente uma virgem, né? Aí se a gente vai no Naará, né? Naará, o que significa? Até deixei, né? Em destaque aqui, né? Donzela, né? Ou seja, Naará é moça, jovem, menina jovem e é donzela também. Ou seja, Naará também, né? É uma virgem, tá? Que é o que o servo de Abraão, ele pede, né? Para que Deus envie uma Naará para tirar a água do poço, né? Ou seja, ele queria uma donzela, uma virgem, não queria uma moça que não fosse virgem, né? Quando a gente vem no Armá, o que a gente tem? De novo, jovem, moça e donzela. De novo aqui, né? E é isso, né, gente? Então, e quando a gente vai também, né, no Neanis, né? Esqueci de pôr aqui, peraí, rapidinho, vou pôr. Quando a gente vem aqui no Neanis, então tá aqui, ó. O que é Neanis? Jovem e donzela, né? Então vocês vejam que eu não estou inventando isso aí, né? Primeiro o Enhan fala que é assim, ou seja, ele fala que Betulá significa tanto virgem quanto a palavra menina, né? Então, quando você fala, tem uma menina ali, você não imagina que é uma pessoa que não é virgem. Você fala, tem uma moça, né? Já pode não ser virgem, só que quando você fala menina, né? Então, Betulá, né? Significa virgem nesse mesmo sentido, tá? Então, por que todas as palavras, tanto em grego quanto em hebraico, que se referem a moça jovem, também significam virgem, né? Ou donzela, tanto faz, tá? Porque na época era assim, tá? Uma moça jovem, né? Ela não era assim, não era necessariamente virgem, né? Mas muitíssimo provavelmente era virgem. É igual você falar assim, gato não gosta de água, né? Tem gato que pula dentro de piscina, né? Tem gato que adora água, mas é muito difícil, né? Então, naquela época, né? Tanto entre os gregos, né? E os hebreus, né? Uma moça jovem, né? Ela era virgem. Então, por isso que não existia, tá? Um vocábulo específico, né? Então, Alma, né, pode significar assim tanto moça quanto virgem, né? E partenos, que é usado lá em Mateus, né? Partenos, que é usado lá em Mateus, é a melhor palavra para se traduzir, né? Por isso mesmo que a Septuaginta também, né, usa a palavra partenos para traduzir, né, a palavra Alma, né? Então, isso está mais do que provado, né, que Alma pode significar virgem. Por mim, hoje eu encerrei, tá, pastor? Depois dessa eu não tenho mais o que falar.
Beleza, então vou passar a fala aqui para o professor Fábio Sabino. Ok. E pode querer fazer alguma consideração. Vamos lá, fique à vontade. Samuel, só me confirma algo. A Septuaginta, o trabalho da Septuaginta relacionado ao Pentateuco, foi feito na era cristã ou antes da era cristã? Antes. Antes, ok. Obrigado. Segundo o Samuel, ele colocou que a palavra betulá, novamente, vou insistir nisso para provar, só veio o teu conceito de virgindade só na era cristã. Ok. Deuteronômio, acho que faz parte do Pentateuco, certo? Certo. Aí tem o trabalho da Septuaginta, foi feito antes da era cristã. Beleza. Compartilha o meu esboço aí, por favor. Vamos a mais uma prova. Na evidência interna. Não. Tá compartilhado, professor? Tá? Professor Rafael Rocha, me responda, por favor. Não sei se está compartilhado. Ok. Tá compartilhado. Obrigado. Deuteronômio 22:14, trabalho da Septuaginta, partenia. E qual o vocábulo em hebraico? Betulim. Agora nós não estamos na era cristã. Você vai fazendo a pergunta, eu vou refutando. Não tem como. Eu vou dando as provas. Deuteronômio 22:15, a palavra virgindade no português, partenia, que vem de partenos. Qual a palavra que está lá? Betulei, vem de betular. E não é palavra específica para a virgindade? Agora nós somos na lei de Deuteronômio. Nós estamos antes da era cristã. Então quer dizer que betular não tinha o sentido de virgindade, só veio existir na era cristã? Não sei com base em quê. Vamos lá, Deuteronômio 22:17, palavra virgem, virgindade, partenia, parténia. Betulim, betulei, aí betular também. Deuteronômio 22:19, palavra virgem no português, parteno. Sabino, faz o seguinte, quando você aprender que donzela significa virgem, aí você fala comigo, tá? Aí você fala comigo. Tô indo embora, cara. Cara, pra você acabou, cara. Acabou, tchau pra você, tá bom? Fecha o áudio dele, por favor. Portuguesa. Você não sabe que donzela é virgem. Beleza? Falou aí. Ô, Rafael, você não pode deixar ele me atrapalhar, o que eu te falei. Aí, ó, tá vendo? É isso que eu falei pra você, Rafael. O que eu falei pra você? Aí, ó. Cortou minha fala, foi mal educado, zoou ad hominem. Aí eu pergunto, é um cachorro morto como esse que você traz pra debater comigo? É isso que você é, Matheus, um cachorro morto. Tá vendo? Agora eu entrei, provei pra você, Deuteronômio, você engoliu seco. O que você falou? Agora eu vou usar ad hominem que ele me provocou. E você ouviu, Rafael? Meu direito de resposta do ad hominem dele. Sabe por que você correu agora, Samuelzinho? Porque você não esperava tudo isso, né? Porque você afirmou e todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Betular saber o teu sentido de virgindade na era cristã. Aí por isso que ele fez a pergunta, a Septuaginta foi traduzida quando? Antes ou depois da era cristã? Você antes. E aí como que você ia sair dessa agora? Palavra betular em hebraico e a tradução no grego partenos. Ah, meu amigo, você não passa de um cachorro morto. E por aqui, professor Rafael, eu não vou nem dar continuidade, porque eu tenho muito mais conteúdo. Eu tenho conteúdo aqui para uma semana de live. Uma semana. Então, tá aí. Muito obrigado pelo carinho. E me desculpa. Eu usei de educação, só que no final, como eu te falei, ele interrompeu, usou de adnome, como sempre, ó, e correu que nem um cachorro morto. Muito obrigado. Professor Fábio Sabino, Samuel Monteiro, que eu queria que tivesse ficado até o final para a gente poder agradecer a participação dele no nosso canal. E também agradecendo ao professor Fábio Sabino. Eu não sei qual a sua disponibilidade, professor Fábio Sabino, mas eu recebi aqui no chat do professor Leonardo Andrade, dizendo, pastor Rafael, eu proponho o debate Leonardo Andrade versus Fábio Sabino, temas para debater, primeiro, servo sofredor, 2, Ezequiel 28, né, do 14, aí o 3, Isaías 7:14, aí com o Leonardo. Aí eu não sei, se eu quiser, ele está lançando o desafio ao vivo aqui, se o senhor quiser também... Eu cansei, eu vou fazer o meu trabalho, é muito achismo, é muita fé, é muita meninice, é isso aí, pessoas mal educadas, não respeitam, por isso que eu falo, gente, se alguém quer debater comigo, entra lá no meu canal, é só entrar no meu canal, tá lá o link, todo dia lá, para qualquer um entrar e querer debater. Quer entrar lá, Leonardo? Entra lá no meu canal, tô todo dia lá, todo dia eu tô lá, só que lá é diferente, lá vem com achismo me ofender, já sabe o que eu faço. Igual aqui, a única coisa que eu vou discordar de você, professor Rafael, a hora que ele cortou a minha fala, você tinha que ter cortado o microfone dele na hora. Na hora. Não, eu estava tentando mutar, porque eu havia combinado. Não, não estava nessa hora. Eu havia...
cortando agora. Certo. Eu havia combinado. Eu tentei. Quando eu fui tentar mutar, ele falou, né? Estava apertando. E quando ele tentou mutar, ele falou e saiu. Mas eu havia dito para vocês na live anterior que qualquer tipo de falta de respeito eu não só multaria, como provavelmente encerraria a live. E, claro, aconteceu, né? Na hora que ele estava falando, e aí eu não estava nem esperando, porque eu fui pego aqui no efeito surpresa. Tentei multar e ele saiu. Eu posso só terminar essa parte do esboço, só essa parte que eu estava? Só essa parte pode ficar à vontade aí. Infelizmente ele saiu, você pode concluir. Compartilhe para mim, por favor, meu esboço, por gentileza. Deixa eu concluir. Aí, gente, 2219, isso aqui, gente, é a legislação da virgindade. Isso aqui é o que mais peso tem. Mais peso tem são as legislações. Porque sem as legislações, vamos colocar tal mosaica, não existe uma ordenança, não existe uma comunidade, não existe uma ordem, existe bagunça. Então você tem as legislações deuteronômicas, aí você pega Deuteronômio 22, a lei da virgindade, não existe a palavra halma, não, existe a palavra betulá e paternos, raízes. 22:14, 22:15, 22:17, 22:19, 22:20, 22:23, 22:28. Se de fato, conforme muitos afirmam, que o vocábulo ideal para a virgem é alma, então por qual razão, mediante a lei da virgindade da mulher, foi colocado o vocábulo betulá? O livro de Deuteronômio fez uso constante do vocábulo betulá, betulim, sinais de virgindades, e betulá, virgem, onde a Septuaginta traduziu betulim para parténia, virgens, e betulá para partenos. Mas onde está a palavra alma, que muitos querem defender para Isaías 7,14 como virgem? Portanto, diante da legislação da virgindade, de uma moça com o vocábulo betulim e betulá, não se sustenta a palavra alma para Isaías 7,14, pois ficou claro que a Septuaginta não traduziu betulá por neanes, como no caso de alma. Portanto, se pode ter certeza de que os tradutores consideraram a palavra betulá específica para a virgem do que alma. Aí eu tenho o vocábulo nara, rapaz, eu vou só para concluir aqui, vou pegar a parte aqui final de uma análise gramatical que eu vou fazer de Isaías 7,14 agora. Crítica textual. Vamos aqui, o dicionário da Rifka, que ele tinha feito uso. Evidência interna. Isso aqui, gente, é tudo parte da crítica textual, tá? Parte da exegese. Análise textual, fundo histórico, eu ia trazer, mas não deu tempo. A estruturação da perícope, não deu tempo. Mas vamos à análise gramatical. Vou até pular Larrain aqui, vou pegar uma parte mais específica aqui, só para as pessoas entenderem. Interjeição, artigo, pronto. Vamos lá. Olha o problema que vai gerar aqui, senhores, na análise gramatical. A virgem repartenos e halma. Rapax legômeno, tá? Aqui, halma, eu vou colocar, preste bem atenção, senhores. Eu vou colocar, isso que ele estava esperando, que a palavra halma aqui, eu sei que não significa, mas eu vou colocar que significa virgem. Estão entendendo, né? Vou colocar que isso aqui significa virgem. Posso cumprir isso em Mateus, em Jesus? Preste atenção, hein? Vou colocar que halma significa virgem. Eu sei que não significa, mas vou colocar. Preste atenção no que vai acontecer. O caso do artigo. Em primeiro lugar, deve-se notar que o substantivo contém o artigo. Ok? Beleza. Definido. E segundo estudiosos, há uma ambiguidade, pois a palavra halma com artigo pode significar a donzela, uma donzela, ou mesmo donzelas no plural. Outros estudiosos também entenderam que existe o artigo. Quem? Septuaginta, Orígenes, Áquila e Símaco. Só tem um problema. Septuaginta colocou partenos para virgem. Orígenes não colocou também. Só que Áquila e Símaco colocaram neanes e neanes. Colocaram a Jove e não colocaram o virgem, tá? Vamos pegar adjetivo ou verbo. A palavra, portanto, se eu mesmo vos dar um sinal, eis que a virgem conceberá. Gente, no português está no plural, certo? Certo, está no plural. Engastri exei e rara, no hebraico. O vocábulo rara, em hebraico, se trata de um adjetivo e significa grávida. Grávida. Portanto, o vocábulo rara não está dizendo que a jovem ficaria grávida, mas que estava grávida. A mulher não ficaria para aplicar lá na concepção de Jesus, não, porque ela já era uma mulher que Isaías conhecia por causa do artigo, e o verbo diz que essa mulher é do tempo de Isaías e ela estava grávida, tá? Esse mesmo caso se vê em outras passagens do Antigo Testamento que fez uso do mesmo verbo
com o mesmo sentido. Para provar, eu trago. Gênesis 11:16, eis que concebeste. Juízes 13:5, só que aqui é um problema com o quê? Com ekei e exei. Aqui conceberás no futuro, isso aqui faz parte do Códice Alexandrino e não do Códice Sinaítico. Exei é do Códice Alexandrino. Aqui é a versão de Juízes, que está tudo em azul aqui, que está tudo os verbos no futuro, são as traduções que vieram do Códice Alexandrino e não do Códice Sinaítico. Tem diferença? Muita diferença, tá? Tá aqui o vocábulo rara, 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 rara. Ok. Vê que em todas as passagens acima consta o vocábulo hebraico rara, grávida, concordando assim com a Septuaginta. Gênesis 11:16, Juízes 13:5-7, em respeito ao vocábulo ekeis, que se trata do verbo no modo indicativo presente, ativo da segunda pessoa do singular, que significa concebeste. Mas por qual razão as traduções em português colocaram o verbo no futuro? O problema é que as traduções em português nas passagens de Juízes fizeram uso do Códice Alexandrino e não do Vaticano. Tanto que o Códice Alexandrino atestou o vocábulo exeis, que se trata do verbo indicativo futuro ativo da segunda pessoa do singular, significando conceberá. Problemas de quem fez uso de quem. O problema é a solução. Como que resolve isso? Dentro da crítica textual tem como? Tem, senhores. Tem. As traduções em português seguiram quem, afinal? Pois as traduções em português colocaram o verbo conceberá no futuro. Mas esse verbo conceber no futuro originou da onde? Foi da Septuaginta, Orígenes, Áquila ou Símaco. Nós temos engastri ex, a tradução. De Septuaginta, conceberá no ventre. Orígenes, engastri lepsetai. E quero agradecer já de antemão. Deixa eu compartilhar aqui, que esse aqui eu preciso falar sem o meu esboço aqui. Eu quero compartilhar essa parte aqui, gente, que eu farei a leitura aqui agora, da tradução de Áquila, Símaco e Teodócio, ao ilustre professor Euler Lopes, tá? Professor Euler Lopes, que me ajudou na tradução da obra de Áquila, de Símaco e Teodócio. Então, eu entrei em contato com ele e ele, muito prestativo, me auxiliou. Professor Euler Lopes, muito obrigado pelo carinho e pelo trabalho da tradução. Se alguém questionar a tradução, para quem conhece o Euler Lopes, vá lá e questione com ele, tá bom? Pode botar meu compartilhamento, eu encerro, tá, professor? Tem muito conteúdo, só para não prolongar demais, tá bom? Por favor. Vou terminar essa parte aqui e tá tudo certo a respeito da questão verbal. Tá compartilhado, professor? Compartilhado. Obrigado. Então, a origem coloca o verbo no futuro, Áquila. Engastris sin labanei, no ventre concebeste. Você está vendo que a Septuaginta e Orígenes entendem que o verbo é no futuro, enquanto que Áquila e Símaco entendem que não. Entende que foi naquele período. E aí, quem está certo, professor? Septuaginta, Orígenes ou Áquila ou Símacos para a versão no português, para aquilo que chegou lá em Mateus? Sabe quem está certo? Quem está certo é Áquila e Símaco. Por quê, professor? Porque o verbo concebe, no presente do indicativo, é justamente o manuscrito lá de Qumran, que traz o verbo rara no presente do indicativo e não no futuro. Vamos voltar lá. Agora vocês entenderam o verbo. Está aqui, ó. Esse aqui, ó, rara, está aqui o verbo. E esse verbo, esse manuscrito é de 100 antes de Cristo, senhores. Aqui antecede o trabalho de Orígenes, antecede o trabalho de Áquila, antecede o trabalho de Símaco, tá? Isso que eu estou falando da Septuaginta de Alfred Rauff, tá? Alfred Rauff. E digo mais, para Orígenes ter feito a sua versão, que o de muitos se basearam, Orígenes dependeu de quem? Do trabalho de quem? De Áquila, Símaco e Teodócio, senhores. Então, as pessoas, quando quiserem debater algo, vou pedir só uma coisa. Venham preparados, por gentileza, porque não adianta eu fazer um material didático de mais de 100 páginas para depois uma pessoa ficar aqui só enchendo linguiça, repetindo sempre a mesma coisa com nenhuma fundamentação. O que eu já ensinei para todos vocês? Quem não tem fundamento é isso. Lida com achismo. Eu não tenho vários achismos. Tá aqui. Vários achismos. Nem pedi resposta. Ele me colocou Salmo 182, está tudo no meu esboço, senhores. Então, o professor Fábio, quando vai debater, hoje os senhores viram hoje de aula de crítica textual. Agora, quem está na crítica literária? A minha especialização, acho que as pessoas desconhecem. Gente, eu sou exegeta com obra publicada na área. Eu não brinco com a minha profissão, não, tá? Não brinco com a minha profissão, não. Só que tem gente achando aí que eu estou brincando. Por que às vezes tem pessoas que eu não procuro debater? Porque não dá, eu sei como que é. Não dá. Então, aqueles que eu já debati, já sei como que é, eu vou perder meu tempo de novo pra quê? Não perco mais o meu tempo. Sabe com o quê? Vou usar a fala do Samuel.
Não perco meu tempo com cachorro morto. Eu quero pessoas mais qualificadas, que não são cachorro morto. Aí sim, aí venha preparado, porque comigo o chicote estrala e aqui tem café no bule. Professor Rafael, muito obrigado, viu? Beleza. Graças e paz a todos aqueles que assistiram esse grande debate entre o professor Samuel Monteiro e o professor Fábio Sabino. Cada um apresentou o material que elaborou, e uma coisa o professor Fábio Sabino disse é verdade. O professor Fábio Sabino, quando eu fui debater no Vejam Só, um debatezinho de 1h15, 20 minutos, eu estudei 3 meses o assunto para debater 1 hora e pouco. Então, essa questão de se preparar e ter fundamentação, Rafael, pois não. Não sei se é a sua internet ou a minha, mas chegou tudo picotado. É a minha internet, por isso que... por isso que... Naquela hora eu tive dificuldade de mutar ele. Tá me ouvindo? Ok. Tá me ouvindo agora? Não, tá. Sua imagem tá travada e o áudio tá tremendo, parecendo um robô. Então é a questão de internet de chuva aqui no Pará. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, professor Fábio Sabino, pela participação. Que Deus abençoe. Obrigado. Abençoe a todos que estiverem aqui no canal. Haverá outros debates, tá, pessoal? Outros debates no canal do professor Pastor Rafael Rocha. Então, inscreva-se em nosso canal, tá? Clica no sininho para receber a notificação de vídeos novos. Deixe seu like, seu joinha aí para o YouTube identificar a relevância em nossos vídeos. E quando nós fizermos um debate e você estiver aqui, se prepare. Se prepare. Eu sou suspeito de falar qualquer coisa para depois não dizer que eu sou um cara que observo, entendeu? Se fosse eu a desafiar o professor Fábio Sabino, eu estaria profundamente municiado com uma vasta fonte bibliográfica e meu esboço seria bem elaborado. Então, quando você debater com alguém, estude. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Obrigado, professor Fábio Sabino, que Deus abençoe. Abençoe a todos aí do canal do professor Pastor Rafael Rocha. Até o próximo vídeo e valeu. Um abraço a todos.